Enquanto no Brasil já havia uma base de uma indústria pesada que os militares então aproveitam para desenvolver mais intensamente, na Argentina essa base não havia e continuou não existindo. E isso confere ao regime militar na Argentina características muito diferentes do regime militar que teve lugar no Brasil, mesmo do regime militar que teve lugar no Chile. Então já o peronismo, ele caminha num sentido de industrialização que não é suficiente em termos de conferir ao país maior autonomia. Mas, de toda forma, esse projeto de industrialização, de uma metalurgia leve, de indústrias voltadas a gêneros alimentícios, encontra alguns avanços durante esse primeiro mandato e durante, portanto, o primeiro plano quinquenal. Quando Perón é reeleito em 51, já o cenário econômico internacional não era tão favorável. Então, o segundo governo de Perón é um governo com mais problemas no plano da economia do que ele encontrou no primeiro governo, além de outras dificuldades que afloram no segundo mandato e que no primeiro haviam sido favoráveis a ele. Então, isso tudo vai também contribuir para que Perón não conseguisse terminar o seu segundo mandato, para além de um assunto que eu vou daqui a pouquinho desenvolver, que é esse de um antiperonismo muito, muito enraizado por parte das elites argentinas, por parte da intelectualidade argentina, dos artistas, desses homens de letras, da Victoria Ocampo, desse grupo que orbitava em torno da revista Sur, daqueles homens todos ligados às vanguardas que nós discutimos na aula passada. Essa gente assumiu, em linhas gerais, uma posição francamente antiperonista. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar a isso. Como eu disse a vocês, Perón vai realizando alguns dos símbolos, alguns dos argumentos que ele explorava à exaustão na sua propaganda política, como, por exemplo, o tema da nacionalização de determinados setores da economia e da infraestrutura, como, por exemplo, as ferrovias. E, ao mesmo tempo em que ele realiza alguns desses projetos, ele, o tempo todo, trabalha também na órbita da repressão, da censura. E eu vou mencionar aqui dois exemplos clássicos a vocês. O primeiro deles, a atuação do governo executivo em face da Corte Suprema de Justiça na Argentina, que foi uma ação bastante intrusiva, uma ação bastante cerceadora, e Perón foi substituindo aqueles juízes que o desafiavam. Ou seja, em relação à justiça, o governo executivo ultrapassou uma série de fronteiras que são previstas como fronteiras importantes para o bom funcionamento de um regime republicano. Então, no campo da justiça, ele ultrapassa com muita frequência essas fronteiras. E um outro alvo importante da censura peronista, das intervenções peronistas, foram as universidades, e em particular a Universidade de Buenos Aires, a UBA. Ou seja, a UBA também foi alvo de intervenções, professores foram destituídos, professores foram perseguidos, e houve um momento simbólico desse confronto entre Perón e a UBA, que foi o ano de 1947, quando um professor chamado Bernardo Russay recebeu o Prêmio Nobel da Medicina, ou seja, revelando a excelência da UBA aos olhos do mundo. E também aí o peronismo enterrou o assunto, ofuscou o quanto pôde a notícia de que um professor da UBA havia sido laureado com esse prêmio. Então, quer dizer, aí o plano da vida intelectual, da produção crítica, foi considerado um plano ameaçador pelo governo de Perón,
um plano que merecia ser observado, controlado e, em muitos momentos, ações violentas foram praticadas contra esse meio universitário em que essas vozes, com muita frequência antiperonistas, se levantavam. Os intelectuais, vou citar um exemplo aqui, a gente vai voltar a essa questão algumas aulas mais lá na frente, quando a gente for falar dos projetos revolucionários de esquerda, dos movimentos de guerrilha, mas, por exemplo, Che Guevara vivia na Argentina, era jovem na Argentina nesses anos de governo peronista. E o Che Guevara é alguém que ele estudava medicina, ele era um estudante de medicina, e ele faz esse exame de consciência sobre, afinal de contas, o que é o peronismo, em que medida isso representa realmente uma renovação para essa Argentina tão elitizada, tão excludente. Comparado a outros países, muito menos nessa época, né? Mas, de toda forma, para quem ali vivia, reconhecendo os planos de exclusão social que funcionavam naquela sociedade. A mãe de Che Guevara era antiperonista, era francamente antiperonista, uma mulher bem formada, de elite, via com maus olhos Perón. E Che Guevara reconheceu que Perón representava um passo importante no sentido de uma recomposição do campo de forças sociais na Argentina, porque de fato abria caminho para algum tipo de inclusão, algum tipo de incorporação de setores que eram estigmatizados, que eram segregados. E, no entanto, Che Guevara já também se convence de que aquele caminho era insuficiente, ou seja, de que o peronismo representava uma modalidade de incorporação dos trabalhadores braçais à nação que trazia limites muito claros e que era preciso, então, lutar por um outro projeto político que não aquele que passava por essa estrutura paternalista, autoritária, censora enfim, sempre muito dependente da boa vontade do líder. Tá? Então, o Che é alguém que a gente enxerga como um estudante universitário nesses anos, procurando ler a sua época, procurando ler o seu entorno, procurando entender o que estava em jogo. E ele, ao contrário da sua mãe e de tantos daqueles que faziam parte das elites letradas e intelectualizadas argentinas, ele reconhece um potencial transformador no peronismo, mas ele não aceita isso plenamente, ele não veste a camisa, ele não abraça essa causa, ele mantém uma certa distância e um pouco depois ele decide partir para a Argentina, para as andanças dele que vocês bem conhecem. Bom, o mesmo que se apresenta em relação à universidade, a essa intelectualidade que orbitava em torno da UBA e, ao mesmo tempo, que se apresenta em relação à imprensa escrita, aos jornais tradicionais como La Nación, como La Prensa, que eu havia mencionado há pouco, essa ênfase do regime em uma produção cultural muito afinada com a propaganda política também repercutiu nas revistas intelectuais e culturais, nos meios de escritores que não eram poucos, né? Cortázar, Borges, o Ernesto Sábato, de quem nós vamos falar na segunda parte, porque ele é autor de um texto importante sobre Perón, depois que Perón caiu, logo que Perón caiu, e que é convidado a assumir um cargo nesse governo que depôs Perón. Ernesto Sábato, que também era um escritor, um intelectual eminente nesses círculos elitizados de Buenos Aires, todos eles têm uma leitura de que Perón sufocava essa liberdade de espírito, sufocava essa produção cultural mais sofisticada, mais experimental, mais ambiciosa, porque tudo deveria se conformar a padrões de cultura que fossem didáticos, que fossem facilmente compreendidos pelas massas,
que fossem direcionados a setores incautos e que precisavam de algo mais mastigado. E tudo aquilo que fugisse a essa concepção de cultura, por um lado, com uma marca pedagógica e propagandística, por outro, com uma marca nacional, porque Perón valoriza no seu repertório cultural aquilo que vai ser estimulado no material peronista de maneira geral, por exemplo, nesses livros escolares. Esse caldo cultural que ele escolhe para compor o imaginário da nação é um caldo cultural que deve privilegiar os elementos nacionais. Então, por exemplo, a questão do folclore, o folclore popular, o folclore que remete às raízes da nação, à população rural, a esses conhecimentos não eruditos que vinham do povo e que por isso mesmo eram mais autênticos da nação, em termos de expressar a nação. Esse é o universo cultural que o peronismo valoriza. Então, são várias as iniciativas que favorecem essa produção, por um lado, de uma propaganda super explícita, como eu já exemplifiquei, por outro lado, de uma valorização de imagens que remontam ao Gaucho, ao Martín Fierro, ao Rosas, a essa Argentina rural e não a Argentina cosmopolita moderna. Por outro lado, o que é muito interessante, Perón não opera em uma chave racista e antimodernidade. Porque se a gente for comparar o peronismo, Federico Filkenstein, na palestra que fez aqui há pouco tempo, até falou disso, se a gente for comparar o peronismo aos nazifascismos, os nazifascismos tiveram uma forte ênfase em discursos racistas, né, que segmentavam quem é o povo e quem está fora dele. O peronismo não insistiu nessa chave. E, pelo contrário, os imigrantes nunca foram alvo de um discurso preconceituoso por parte dessas instâncias de propaganda peronista. Então, o nacional do Perón era um nacional que comportava os imigrantes e era um nacional que comportava também a cidade, a modernidade. Embora, no momento de selecionar elementos para fazer a sua propaganda, o seu repertório cultural, preponderassem aí os elementos que vinham do mundo hispânico, colonial, rural e popular. Então, é uma dicotomia que não se traduz em ações francamente de uma segregação racial, de uma segregação cultural e tampouco se traduz em um repúdio à modernidade, porque vocês se lembram que nos discursos dos intelectuais de direita nacionalista autoritária do início do século, havia muitas vezes um repúdio à modernidade, né? No peronismo isso não acontece, tanto é que ele também trabalha muito com essa visão de que a Argentina ia se modernizar para que ela fosse capaz de fabricar aviões, né? E a Aerolíneas Argentina tem origem nesse momento, aviões, trens, artefatos industriais, meios de transporte. Isso faz parte também do projeto de uma modernidade que se aproximava da noção de uma terceira via. Já falamos aqui no curso sobre isso, né? Uma terceira via entre o socialismo, entre o capitalismo, uma terceira via que assimilasse essa dimensão do nacional, de uma identidade nacional, e essa identidade nacional também comportava elementos de modernidade, ainda que o caldo cultural que efetivamente representava a nação vinha do popular, vinha do rural, vinha dessa Argentina ainda com marcas da colonização espanhola. Bom, havia, e o Federico Filkenstein discutiu isso aqui, algumas marcas de antissemitismo no projeto peronista. Então, essa é uma discussão que eu não vou desenvolver aqui, quem quiser vai ler o livro dele.
ele trabalha com esse tema do antissemitismo na Argentina, no Brasil e em outras partes, e havia alguns elementos de antissemitismo nesse projeto. Mas o antissemitismo era muito mais, digamos que, uma contrapartida dessa aliança do peronismo com a Igreja Católica. No primeiro mandato de Perón, ele recebe o apoio da Igreja Católica e ele, de alguma forma, mantém a aliança que havia sido pela GOL e o catolicismo. Ele mantém, por exemplo, o ensino religioso nas escolas. Então, tem muito mais a ver com a valorização do católico e o católico como expressão do nacional, o católico como aquilo que já era um valor fundamental para os caudilhos, para os gaúchos. Tem mais a ver com isso do que propriamente com um projeto de perseguição antissemita. No segundo mandato do Perón, por várias razões que eu não vou expor aqui, ele se desentende com a igreja retira o seu apoio ao peronismo e ele também retira o princípio do ensino religioso da legislação, né? Quer dizer, a sua defesa do catolicismo perde espaço no seu segundo mandato. Então, quer dizer, existe uma questão da valorização do popular, do rural, algo que não se desdobra em posturas antimodernas e tampouco em posturas racistas, mas o que prevalece, e aí é onde eu quero chegar para a gente ir fechando, o que prevalece na relação de Perón com esses escritores, com esses artistas efervescentes na Argentina dos anos 20, na Argentina dos anos 30, na Argentina de meados dos anos 40, é uma relação de indiferença. Um escritor argentino chegou a definir a coisa da seguinte forma: nós, escritores, deixamos a Argentina, se podemos, partimos da Argentina nesse momento, muito menos por uma questão de perseguição, de censura, do que por um problema de tédio. A Argentina peronista é uma Argentina entediante, na perspectiva desses letrados cosmopolitas, sofisticados, que não encontram qualquer apoio do governo para levar adiante iniciativas que não convergissem em direção à propaganda política. E, por outro lado, havia formas pontuais de cerceamento dessa produção cultural e intelectual. Mas não houve uma política clara por parte do governo peronista de perseguir, de ameaçar, de pressionar esses escritores, a não ser em casos específicos. De toda maneira, o que nós vemos é que esse grupo de homens e mulheres letrados que vieram se fortalecendo, criando grupos, revistas, associações, publicando livros, expandindo o mercado editorial desde os anos 10 e, sobretudo, a partir dos anos 20, né? E o Luiz Alberto Romero trata disso no texto dele, né? Desse mercado editorial já tão consolidado na Argentina dos anos 20, essa gente vivia em uma situação de um país que já contava com um mercado cultural. E esse mercado cultural dava a esses letrados, a esses escritores, a possibilidade de viver das próprias letras, de viver da própria produção. É claro que tudo isso tem que ser visto sempre com certo cuidado, porque também não é que a vida de um escritor fosse garantida e que ele iria vender. E havia muita reclamação por parte dos escritores sobre como tudo era muito difícil. Mas, de toda forma, o dinamismo desse mercado de artes e de cultura dava a esses artistas e escritores uma maior margem de autonomia em relação ao Estado, em relação aos mecenas. Se nós comparamos isso ao Brasil, e a Maria Helena Capelato faz essa discussão no livro chamado Multidões em Cena, a propaganda política no varguismo e no peronismo, nós percebemos que no Brasil esse mercado ainda muito mais incipiente obrigava os escritores muitas vezes a
encontrarem um emprego público para que conseguissem sobreviver e escrever. E muitos foram os casos, a começar pelo Carlos Drummond de Andrade, de escritores que ocuparam cargos públicos, cargos administrativos durante o governo Vargas. Ao mesmo tempo em que o governo Vargas foi em busca dessas mentes privilegiadas para compor um repertório cultural que foi mobilizado, que foi utilizado pela propaganda política varguista. E esses escritores no Brasil, que ao mesmo tempo dependiam do Estado para conseguir tocar a sua vida, e também que enxergavam em Vargas, muitas vezes, um governo que teria a capacidade de promover uma modernização no Brasil que as elites por si sós não haviam conseguido fazer durante a República Velha. Ou seja, Vargas representava realmente uma possibilidade de uma ação estatal em prol da modernidade, em prol da cultura, da educação. Esses escritores muitas vezes se identificaram com alguns aspectos do projeto varguista. É claro que em 37, com o Estado Novo, um pouco de água vai entrar nesses barcos e alguns são colocados de escanteio e são perseguidos pelo Estado Novo. Mas muitos se mantiveram também nos cargos mesmo durante o Estado Novo. Não abandonaram os seus cargos durante o Estado Novo. Então, o que a Maria Helena Capellato faz nesse livro é uma comparação procurando mostrar que a atitude de boa parte dos escritores, artistas, intelectuais argentinos em face do peronismo foi muito diferente daquela assumida pelos homens de letras no Brasil durante o governo Vargas. Aqui no Brasil, uma tendência a aquilo que a Lúcia Lippe de Oliveira, a Helena Bomeni, essas historiadoras do Rio de Janeiro, do CPDOC, chamaram de afinidades eletivas, de uma certa convergência entre esses homens modernistas e o Estado varguista. Na Argentina, pelo contrário, a tendência, a propensão foi de se separarem os dois campos, os intelectuais com uma indiferença em face do peronismo, quando não de uma clara oposição ao peronismo, encontrando todas as brechas para criticar, para se posicionar contrariamente ao Perón, e alguns deles, inclusive, apoiando o golpe que depôs Perón no ano de 55. Para finalizar, eu quero voltar ao tema dos operários, daqueles que apoiaram o peronismo, daqueles que constituíram a grande base de apoio do peronismo entre 46 e 55, e muitos dos quais permaneceram sendo peronistas nos anos seguintes, e essa tocha que seguiu erguida depois de Perón no exílio, tornou também possível que o peronismo continuasse crescendo sem Perón. O peronismo, no final dos anos 50 e nos anos 60, é um movimento que não para de crescer e que se diversifica e que vai ganhando tonalidades novas na ausência de Perón. Mas isso também porque existe um grupo que, em 55, defende o peronismo e continua se fazendo, enfim, porta-voz da defesa desse projeto e manifestando a sua lealdade a Perón. Isso provocou na sociedade argentina um divórcio profundo, que é o divórcio ao qual se refere o Ernesto Sábato no texto que vocês leram. O divórcio da sociedade argentina entre los doctores e el pueblo, os doutores e o povo. Um divórcio que realmente passa uma linha divisória em termos socioculturais, né? Quem está de um lado e quem está do outro lado. Então eu quero voltar agora ao lado de cá, que é esse lado da base leal a Perón, uma base que vai respondendo aos apelos de Perón através dos sindicatos, através
da propaganda política, dos comícios públicos, eram multidões que compareciam aos comícios. Isso é muito interessante, né? Comparado ao Vargas, o peronismo tem muito mais esse apelo à mobilização social. Os peronistas, aqueles que defendem o peronismo, comparecem a grandes eventos públicos para expressar esse apoio ao governo. E o governo chama essa gente a ocupar esses espaços públicos. Então, esses peronistas que respondem à política toda dos sindicatos, que respondem a essa conclamação para se fazerem presentes no espaço público, se mostrarem o seu apoio ao líder, e respondem também, um terceiro eixo importante aqui, as ações de Eva Peron, de Evita Peron, que morre de câncer no ano de 1952, como vocês sabem, morre e se torna praticamente uma santa, né? O seu corpo é embalsamado após a sua morte para que ela pudesse continuar sendo admirada e o corpo, o cadáver de Evita Peron causa tanto furor que ele lá pelas tantas é sequestrado, dão cabo do cadáver, é levado para a Europa clandestinamente e depois há grandes manifestações e turbulências na Argentina para que o cadáver fosse repatriado, como acabou sendo, né? E foi parar lá na Recoleta. Então, essa Evita Peron, que sai de cena em 52, mas ao mesmo tempo continua como uma imagem daí imortal, também apelou muito diretamente a esses setores populares e a esses trabalhadores que responderam com tanto afã ao peronismo. De que forma ela fez isso? Ela fez por dois grandes canais. E também Eva Peron é objeto de toda uma produção historiográfica que analisa, que mexe, que remexe, que discute. Basicamente, Eva Peron atuou em duas frentes. Por um lado, a frente do assistencialismo. Evita Peron criou várias organizações subordinadas a ela, assistencialistas, em que ela era a mãe, a protetora, o centro. E essas redes associativas eram redes que envolviam mulheres. E a inclusão das mulheres à vida política através dessa organização para operar o assistencialismo foi fundamental. E há estudos interessantíssimos sobre isso que mostram as mulheres indo para reuniões das associações comandadas por Eva Peron e os maridos em casa indignados, revoltados, que iam ficar com a louça para lavar. De fato, quer dizer, como isso tudo tem sempre dois lados, porque a gente pensa, né, a Eva como manipuladora e tudo que vem dela vem como algo que é manipulação, que é controle, que é subordinação, e de repente um grupo expressivo de mulheres da classe trabalhadora que viviam em moldes muito machistas, encontrando nessa estrutura assistencialista uma brecha para participar da vida pública e a importância que isso teve para essas mulheres que passaram então a se encontrar para atuar nesse espaço fomentado pela Eva Peron. E isso foi ganhando uma proporção tão importante que Eva Peron lutou pelo sufrágio feminino na Argentina e nas eleições de 51 já as mulheres puderam votar. Ou seja, isso extrapolou o plano do assistencialismo e encontrou um lugar no âmbito de uma legislação democrática republicana. E portanto, houve sufrágio feminino na Argentina nesse momento, no início da década de 50, muito antes do que em vários outros países do mundo, né? Quer dizer, foi uma conquista precoce em relação a tantos outros países do mundo. Então, por um lado, essa Evita que atua no assistencialismo, as pessoas, as famílias escreviam cartas a ela, estamos precisando de uma cadeira de rodas para o avô que não caminha mais, ela providenciava a cadeira de rodas, as crianças que não vão ter presente no Natal e organizava-se então a doação de presentes no Natal e assim por diante, quer dizer, uma
uma resposta muito concreta, muito palpável a essas carências materiais das famílias trabalhadoras argentinas. E Evita presente, fazendo discursos, caminhando, transitando em meio a essa multidão e se fazendo acessível a essa multidão. Por um lado, essa Evita glamurosa, elegante, admirada, uma Evita quase hollywoodiana, né? Depois a Madonna até quis fazer o papel de Evita. Enfim, é uma mulher que incorpora também esse símbolo da estrela, de uma estrela que deve ser admirada, que é um pouco um modelo inalcançável para as outras mulheres. Então, ela também operava nesse plano de uma sedução simbólica muito forte, os gestos, as roupas, os penteados, né, a maneira de falar. Então, por um lado, esse plano de uma diva inalcançável e, por outro lado, o plano de uma mãe que se coloca à disposição dos desamparados e que trabalha freneticamente para atendê-los, para acolhê-los. E essa combinação, de fato, fez de Evita uma peça central na estrutura do governo peronista. Ela assume esse posto da responsável pela previdência social, ela desempenha um papel estratégico na ponte entre o governo e os sindicatos e ela leva aos sindicatos essa possibilidade de um diálogo, de que as demandas fossem acolhidas, de que fossem escutadas, enfim, de um canal aberto para as vozes que vinham de baixo. É por isso que o debate em torno do peronismo é tão acirrado. Nós vamos falar do Gino Germani e do Ernesto Sábato, que em 55, logo após a queda do Perón, se manifestaram estupefatos diante da reação dos setores populares à queda de Perón. Estupefatos, quer dizer, Perón, para essas elites letradas, era um grande mal, era um monstro, era desprezível, era abominável. Quando finalmente ele caiu, tem muitos que choram por ele e que seguem segurando a tocha. Então, eles se veem estupefatos diante dessa situação. E no caso do Gino Germani, que é um sociólogo, que tem uma missão a cumprir, diante desse novo momento político, que é o da Argentina sem Perón, essa missão dificílima é a de como se criar uma Argentina democrática sem Perón, de como se desperonizar a Argentina para conseguir consolidar a democracia. Esse desafio era gigantesco, ou seja, como se desperonizar a Argentina para se poder operar em moldes democráticos, quando Perón era considerado o antidemocrata total. E, de repente, o que o povo quer? Quer Perón. Então, o que quer a maioria? Para onde apontaria um regime democrático? Para a volta de Perón. Mas como ter uma democracia banindo Perón dessa democracia? Então, é em face desse extraordinário desafio que Gino Germani vai escrever o texto que vocês leram e começar a organizar um pouco o pensamento e a avaliação daquele cenário, daquele contexto. Por outro lado, aí para finalizar mesmo, eu não vou falar agora, porque faz parte de uma outra aula mais adiante sobre os regimes militares na América Latina, mas é isso, quer dizer, o peronismo não desaparece em 55, pelo contrário, Perón no exílio e os peronistas aqui clamando o nome dele, imaginando, projetando coisas sobre o peronismo, muitas vezes coisas que o peronismo nunca tinha sido. E essas projeções vão trazendo novos adeptos que pensam o peronismo diferente do que o peronismo tinha sido, que se aproximam de um peronismo já reciclado, recriado, reimaginado. E esse peronismo novo, heterogêneo, cria hordas de militantes que
incorporam, além desses trabalhadores, desses operários que tinham participado da CGT, dos sindicatos, que tinham participado dos comícios, começam a se incorporar às fileiras peronistas muitos estudantes, como o Che Guevara, lá da Faculdade de Medicina, estudantes que agora sim podem se identificar com o peronismo, porque o peronismo já pode ser uma coisa nova. E esse peronismo renovado, que tem muitas fileiras que não se coadunam, são fileiras díspares. Mas esse peronismo renovado é um peronismo que dá lugar também para a formação de movimentos de guerrilha com um horizonte revolucionário, um horizonte inspirado na Revolução Cubana e que também vão entrar em cena na Argentina do final dos anos 60, início dos anos 70. Tá bom? Então, o peronismo está na raiz da história da ditadura militar na Argentina, na raiz, a despeito das muitas contradições que vocês puderam perceber aqui.